Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos tratar sobre formação territorial do Brasil. É um assunto extenso e, portanto, eu dividi em partes. Hoje nós vamos tratar da parte 1. Quando a gente fala de formação territorial, para não ficar assim a parte conceitual meio complicada na sua cabeça, é como se eu dissesse a formação de um bebê. Então, a formação inicial é o embrião, e aí depois, quando você vai fazer ali um check-up no seu doutor, aí você vai ver, ele vai dizer, está do tamanho de um grãozinho de arroz, depois já está do tamanho de um carocinho de feijão. Então, isso é a formação do bebê. Aí chega um ponto que quando faz uma outra avaliação, vai aparecer então os olhos, as orelhas, a boca, já dá de ver alguma imagenzinha desse bebê. Então, o nosso assunto é como é que se formou o Brasil, como é que foi essa formação lá do seu embrião, do grãozinho de arroz, de feijão, de aparecer já a cabeça até formar todo o corpo, até o que nós conhecemos hoje do que é o Brasil. Então, isso tem etapas, então vamos tentar ver algumas delas e que atividades econômicas ajudaram nesse processo. Então acompanha comigo aí, ó. Olha só. O Tratado de Tordesilhas foi um deles, né? Foi um acordo firmado em 1494 entre Portugal e Espanha e tinha como objetivo resolver os conflitos territoriais relacionados às terras descobertas no final do século XV. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária a 70 léguas do Cabo Verde serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha. Então, quando a gente olha aí nessa figura que está na tela, você tem de amarelo as terras de Portugal, que foram cedidas, criaram essa linha para criar essa divisória, e na parte de verde, a Espanha. Então isso aí era uma terra até então, uma terra de ninguém, que não é explorado nada, ao contrário da Espanha, que estava de vento em popa explorando ouro, prata, ali, né, em toda essa região que hoje nós conhecemos como Bolívia, Peru, toda essa região ali da costa do Pacífico. Então estava muito bem, obrigado, e muitas das vezes achava que não tinha nem importância se preocupar só com um pedacinho que essa linha estava deixando para Portugal. Tudo bem, desde que fique aí e não atrapalhe os nossos negócios aqui, está tudo bem. Era totalmente focado em extração de minérios e exploração ou exportação desses minérios para a grande metrópole na Europa. Então, o que nós temos aí é essa realidade. E aí vem o Tratado de Madrid de 1750, foi um tratado firmado, mais uma vez, para resolver pendências entre Portugal e Espanha. Para quem achou que esse tratado aqui, Tratado de Tordesilhas, já era o fim da história, de jeito nenhum, tiveram vários outros conflitos de interesse, tiveram vários tratados que foram assinados pelas duas nações europeias para resolver. Então, depois de Tordesilhas, veio o Tratado de Madrid em 1750. O objetivo do tratado era substituir o Tratado de Tordesilhas, o qual já não era mais respeitado na prática. Ou seja, na prática tinha essa divisão aqui. Portugal com esse amarelinho, Espanha com esse verdinho. Mas aí, à medida que iam se aprofundando, interiorizando, os portugueses iam adentrando um pouco mais, vamos andar mais um pouquinho, vamos avançar um pouco dessa linha. Aí quando dava fé já fazia uma outra vila, aí vamos avançar mais um pouco. Então isso findou levando a assinatura de mais um novo tratado. Aí vem o Tratado de Petrópolis, que isso aí envolve nossa situação do estado do Acre, né? Esse tratado foi assinado em 1903, foi um acordo diplomático entre governo brasileiro e boliviano, firmado em 17 de novembro de 1903. Então, quando a gente olha para o Tratado de Madrid, na parte oeste, o Brasil já tinha avançado tudo isso aí, ó. Veja que ele estava aqui, só tinha um pedacinho amarelo. Quando vem para cá, ele já ocupou boa parte, quase todo o território, com exceção do estado do Acre. Olhe bem aí que tem uma entrada, mas não existe o estado do Acre. Ele vai aparecer aqui
nessa nova configuração. Então esse tratado foi assinado na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o qual anexou o território do Acre ao Brasil depois de ter passado por uma guerra com a Bolívia, né? Então levou ao final do conflito com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Então vejam que aí tem várias outras configurações que você vai ver aí fazendo parte de todos os limites com os outros países da América do Sul que vão praticamente fechar a configuração do território brasileiro. Então é aquilo que eu falei para vocês, você começa aqui com um bebezinho, lá no começo ainda no Oceano Atlântico, as primeiras linhas papais até chegar aí ao Tratado de Tordesilhas, aí o bebê vai crescendo, o bebê já está com configuração que dá de ver os olhos, né? Dá de ver o corpo quase inteiro, até você ver que o bebê já virou uma criança grande. E a partir daí começa a se desenvolver até chegar nessa configuração atual do Brasil com as 27 unidades da federação, que cada uma já tem sua configuração administrativa, né? Estados, municípios. Então tudo isso já é uma parte mais adulta, mais, digamos assim, mais avançada de todos esses séculos que nós já passamos para se tornar uma grande nação. E qual a importância das atividades econômicas em todo esse processo para fazer com que o Brasil fosse crescendo? Que as atividades econômicas, vou revelar um fato importante para vocês, foram as atividades econômicas, os interesses econômicos, o interesse de avançar para interiorizar o território brasileiro, foi o que fez com que ele crescesse de tamanho do ponto de vista da ocupação. Então, se aparecia uma atividade que ela era importante, que ela estava um pouquinho mais à frente, então eu avançava algumas passadas para poder explorar ali, como é o caso do ouro, por exemplo, como é o caso da borracha que teve que avançar para essa nossa região norte. Então vamos ver um pouco dessa história que a gente vai iniciar agora e em outra ocasião a gente conclui. Então as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colônia representaram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. A economia colonial girava em torno de gêneros primários, como a questão da cana-de-açúcar, por exemplo, a questão da pecuária, da mineração, né, da coleta das drogas do sertão. Tudo isso provocou a interiorização e o alargamento. Isso é importante, repito para vocês. As atividades econômicas desenvolvidas no Brasil ajudaram a interiorizar e alargar o tamanho do território português em áreas pertencentes à Espanha. Não está escrito aí não, mas é a Espanha, viu gente? Isso é importante você saber. E aí o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro deles, olha, tipo, não tem ouro, mas tem uma madeira importante com a sua tintura, que é usada aí na indústria têxtil lá na Europa. Então, ocorreu durante a fase pré-colonial de 1500 a 1530, foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses. Aí vem o ciclo da cana-de-açúcar, denomina o período quando o açúcar era o principal produto exportador do Brasil. Isso aí iniciou a partir do século XVI e foi até o século XVIII, é o que nós temos aí. Uma das maiores atividades econômicas agrícolas, viu? Do mundo ocidental. E aí tem no mapa mostrando aonde quase todo o litoral brasileiro era cultivado a cana-de-açúcar. Na sequência, o ciclo do ouro, aí você vai entrar já do século XVII para o século XVIII, principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, onde teve o auge do ciclo do ouro. Foi um ciclo que realmente ajudou muito na infraestrutura brasileira, porque demandou criar realmente, principalmente trilhos para poder levar tanto matérias-primas como também o transporte desses minérios para os portos brasileiros. E aí o ciclo do algodão também teve seu papel importante, né, paralelo aí com a questão do ouro no século XVIII. Após a crise, quando está entrando em crise o ciclo do ouro, o algodão se tornou o principal produto exportado pelo Brasil. E após o ciclo do algodão se desenvolveu o chamado ciclo do café, no século
XIX. É bom dizer que esse ciclo do café ele foi um trampolim para a industrialização do Brasil no século XX. Por quê? Porque o café criou condições importantes, capitais, acúmulo de capitais, que ajudou depois a formação da indústria brasileira. Então nós temos aí a configuração de várias formas como os ciclos se movimentaram no território brasileiro, todos eles estão aí nessa configuração. Você depois pode dar aí uma pausa e dar uma olhada, dando um zoom com detalhe e sair na sua tela, beleza? E aí o café, o processo de industrialização só começou a se desenvolver no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Contudo, a motivação aconteceu ainda nos primeiros anos da década de 30, momentos depois da crise de 1929. E aí vamos entrar então no nosso exercitando? Presta bem atenção. Primeira questão. Com o desenvolvimento e maior exportação do café, a economia brasileira modificou bastante seus paradigmas sobre produção, causando uma modernização nas estruturas econômicas. Isso foi o impulso para o ou para a. Letra A, crescimento agropecuário. Letra B, processo de industrialização. Letra C, adoção de ferroviarismo como modelo de carga. Ou letra D, desconcentração da mão de obra que saiu dos grandes centros. Ou letra E, todas as alternativas estão corretas. Vamos lá, nossa contagem? 1, 2, 3. Se você respondeu que a letra correta é a letra B, tá certo. Aconteceu o processo de industrialização. Muito bem, vamos para mais uma? No século XVII contribuíram para a penetração do interior brasileiro. O que contribuiu nesse processo? No século XVII, letra A, o desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar e do algodão. Letra B, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Letra C, a necessidade de defesa e combate aos franceses. Letra D, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Ou letra E, a procura de aves exóticas para exportar para Portugal. Vamos para a nossa contagem? 1, 2, 3. Se você disse que a resposta correta é a letra B, tá certo. O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Muito bem. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser obter informações acerca dessa aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar o link que está aqui na tela, eduque.ce.ac.gov.br. Por aqui a gente encerra a nossa aula. Um abraço e até a próxima!